Olá, meus amados em Cristo Jesus. Vamos a mais uma mensagem da graça. Vamos a mais um vídeo onde iremos relatar sobre as mensagens da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo neste mundo, onde há milhões de anos essa mensagem ela tem estado no mundo, né? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, meus amados, que temos presenciado o fato de muitas pessoas estarem fora de suas respectivas igrejas, né, meus amados? Porque existem tantas pessoas que, como eles dizem, que estão desviadas, né, da igreja, que são desigrejados, que largaram Cristo, que abandonaram a fé, que estão no mundo, como eles dizem, né? Que hoje são do diabo, hoje estão fazendo as obras do diabo, que hoje estão condenados, que quer dizer, as religiões, elas criam milhões e milhões de condenação para o ser humano, para as pessoas que um dia estiveram com eles e não estão mais. Você que me assiste agora, de repente você é um desigrejado, que neles dizem, um desviado, né? Porque largou a igreja, hoje não tem mais Cristo, hoje vive aí fazendo as vontades da carne, vive no pecado, quer dizer, perdeu a salvação. Você não perdeu nada. Ninguém perde nada. Então eu quero trazer para você essa palavra, porque eu vivi isso. Eu aprendi assim, pela religião, que nós tínhamos que ganhar almas, né? Porque temos que ganhar almas. E todo domingo, ou uma vez por semana, você sai nas ruas, né? Com seus grupos, com seus amigos, se reúnem para entregar jornal, panfletos, papel, mensagens bíblicas, pregando a palavra de Deus, né? Convidando as pessoas para ir na sua igreja, para aceitar Jesus, porque você acha, eu achava, que a pessoa só é de Deus, que a pessoa só é salva se estiver na igreja, nas chamadas igrejas, nos templos dele, numa instituição, que a igreja somos nós, né? Aquele lugar ali, a igreja se reúne naquele lugar, como igreja. E a gente achava isso, e eu também tinha essa, né, essa ideia, essa certeza, que você tinha que estar na igreja, que você tinha que ir para a igreja, você tinha que fazer a campanha, você tinha que se batizar em água, você tinha que tomar pão com suco, que chamam de Santa Ceia, que você sabe que não é, que é Páscoa, e não existe mais hoje, só dos judeus. E tem que consagrar isso, tem que ser dizimista, né? Entendeu? Quer dizer, todos esses rituais judaicos aí, que tudo isso que tem nessas igrejas, não são igrejas da graça de Cristo. As igrejas que adotam essas leis, que adotam esses costumes, que tem esses rituais, eles trazem o judaísmo para eles, porque isso tudo aí são feitos dos rituais judaicos. O povo judeu, as seitas judaicas daquela época, como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, eles tinham seus costumes, seus rituais, principalmente os fariseus, que continham no templo os utensílios da lei de Moisés, né? Tinha um véu, candelabro, a arca da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos, tinha os sacrifícios, e tudo isso da lei, e os dízimos que o povo levava de ano em ano, que eram os alimentos. E hoje, a maioria das chamadas igrejas evangélicas no mundo e no Brasil adotam esse costume, né? O judaísmo total dentro das igrejas. Não são evangélicos, como dizem, não são cristãos, ou a igreja cristã ou a igreja judaica. É uma mistura, meu amigo, que tem escravizado e condenado o povo com obras mortas.
mortas, porque essas obras são da lei, são obras mortas que Cristo Jesus na cruz aniquilou. Ele pôs um fim quando ele disse está consumado. Tá bom? E isso é o mal que tem neste mundo, como eu já falei em outros vídeos. Mas eu quero tratar desse assunto hoje, para você que acha que não é mais de Deus porque saiu de uma igreja, que acha que perdeu a salvação, que não tem mais direito, que você fica se condenando, você carrega esse peso na sua mente, achando que perdeu Jesus, que perdeu a graça, que perdeu a fé, que perdeu a salvação, porque saiu da sua chamada igreja, dos seus costumes, onde você vivia, né? Com suas visões, com seus sonhos, com suas revelações, com suas artimanhas, tudo isso coisas de homem, para prender as pessoas. Enquanto você está lá dentro, você é um guerreiro, você é um vaso, você é um abençoado, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas quando você sai, aí você é do diabo, você é de Satanás, você é um desgraçado, você perdeu a salvação, você é um incrédulo. Não é bem assim. É preciso que você seja iluminado pela graça de Cristo, porque a graça de Cristo é o que contraria esses cães, esses mentirosos. Tá entendendo? Esse negócio de ganhar almas, ninguém ganha alma. Quem fala, mas está escrito aonde? Onde está escrito isso? Que alma? O costume de falar almas era da lei de Moisés, que o homem era feito alma vivente, como os animais. O homem não tinha o dom da graça para a salvação eterna, que hoje nós temos, que é o Espírito. Hoje, na graça de Cristo, nós falamos do Espírito. O homem tornou-se espírito vivificante com Cristo. Como diz a Escritura, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, porque ele era terreno. O segundo homem, Adão, Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante, que ele é do céu, ele é celestial. E todos aqueles que foi lavado com seu sangue, que foi purificado com seu sangue na cruz, que aceita Jesus como Salvador, que vive a fé no Evangelho da Graça, são com eles um espírito só. Limpo, purificado e justificado pelo seu sangue, sem precisar fazer nada, a não ser viver a fé, crendo nele. Crendo nele. Não é com libertinagem, não é porque a graça você vai fazer o que quiser, não. É obedecendo ao seu Evangelho. É você vivendo longe dos erros da carne, dos costumes da sua carne. É você vivendo no Espírito. É você se corrigindo, é você se resistindo. É você sacrificando suas vontades, negando seu eu da carne para que você não viva na desgraça, mas receba o dom da graça de Cristo na sua vida. Entende isso? É isso que você tem que entender sobre a verdade do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo para nós hoje, que a maioria desses poderosos, desses líderes, não aceitam. Eles não aceitam. Agora, por que não aceitam? Porque não tem como barganhar, meu amigo, na graça de Cristo, no Evangelho da graça. Entendeu? Não tem como você ganhar dinheiro das pessoas revelando a graça de Cristo. Porque a graça de Cristo já está dizendo é de graça. Entendeu? E isso contraria as mentes desses malignos. Mas vamos aqui. Você tem que ver que muitas pessoas que você durante muitos anos você saía para evangelizar, como eu também, né, para falar de Jesus, para entregar panfletos, jornal, papel, seja lá o que for, fita. Você levava fitas para colocar no braço das pessoas. Tudo isso é religião. Tudo isso é religião, meu amigo. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. É coisa do homem. Não é para ganhar alma, como eles dizem. É para levar as pessoas para a igreja, para que tenha mais dinheiro. Porque a igreja tem que ter pessoas para que tenha dinheiro. Sem pessoas não tem dinheiro. É isso que você tem que entender. Não tem nada que ganhar alma. Por quê? Porque você leva aquelas pessoas. Se você levar, por exemplo, se for 100 pessoas, talvez não fique nenhuma. Foi só naquele dia, foi para casa e acabou. Entende?
E assim vai se repetindo, anos e anos, anos e anos, anos e anos. Que ganha é esse que nunca ganha? Ah, fulano se converteu. Ah, eu falei de Jesus para fulano e eu ganhei ele para Jesus. Eu ganhei. Ninguém ganha nada. Quem ganha é Cristo. A palavra de Deus diz que nós já fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. É Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos ganha, é Ele quem nos aceita. Não é nós que temos que aceitá-lo. É Ele que nos aceita. Tudo de Deus, meu amado, não é como o homem pensa, não é como o homem imagina. A tua situação ela muda quando você tem a sua mente iluminada pelo Evangelho da graça de Cristo, que você passa a entender a tua situação, a tua vida, como é diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui em Romanos no capítulo 9, nós temos uma mensagem muito importante de Paulo passando para os romanos naquela época e que serve para nós hoje, que é o Evangelho de Cristo da graça. Para você entender, entendeu? Para você entender que não tem nada a ver ganhar almas, que não tem nada a ver correr atrás de pessoas todos os anos, as mesmas pessoas, você fala do mesmo, vai falando, e essas pessoas nunca vão. Essas pessoas vai um dia e não vai no outro, vai visitar, é porque você está chamando, eu vou lá e pronto. Quer dizer, como se fosse algo obrigado, mecânico. Não, não é assim, meu amigo. Quando o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz e disse está consumado, ali ele já estava lavando os seus. Ali na cruz o Senhor Jesus já estava alcançando os que eram seus, mesmo antes do nascimento. Mesmo antes dele ir para a cruz, já tinha os escolhidos, já tinha os seus. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe, meu amado. Você vai entender isso. Você vai entender que é tudo da vontade de Deus. É do Todo-Poderoso. Ele mata, ele dá vida, ele cura, ele coloca doença, ele traz paz, ele traz desgraça. Ele manda matar, ele manda destruir. Ele faz o que ele quiser. Ele tem poder sobre nós. Ele é o Criador. Ninguém pode manipular Deus. Ninguém pode obrigar Deus. Porque Deus tem que fazer. Porque Deus tem que fazer. O que Deus tem que fazer? Me diga. O que é que Deus tem que fazer? Não, porque Deus tem que mudar a minha vida. Porque Ele tem que fazer. Ele tem que Deus não tem que fazer nada. Ele faz o que Ele quiser. Ele age da maneira que Ele quiser, meus amados. Porque a verdade é que naquela época, e principalmente nesses dias também, e esses pregadores de hoje, a maioria desses líderes, dessas religiões, elas não suportam a sã doutrina do Evangelho da graça de Cristo. Eles não aceitam o Evangelho de Cristo porque vivem a lei, porque vivem o judaísmo. As pessoas vivem enfeitiçadas, né, pelas suas filosofias. Eles arrastam multidões atrás deles com suas artimanhas, tá entendendo? Com filosofias, com teologia da prosperidade. E as pessoas são gananciosas, são gulosas, e aí vão até eles, vão acreditando nas suas filosofias. Não, mas eu fui curada lá, eu fui liberto lá na igreja, eu fui isso, eu fui aquilo. Não, mas lá na igreja eu alcancei uma grande graça, eu cheguei desgraçado, eu cheguei perturbado. Até isso eles dizem para você que já saiu, né? Que você agora está endemoniado, mas você vai voltar. Você vai voltar cheio de demônio, você vai voltar doente. E aqui nós vamos curar você, nós vamos libertar você. Não é isso que ele passa na sua cara? Mas entenda uma coisa, meu amado. Não é eles que fazem isso, não é a igreja que faz isso. Porque se você entender uma coisa, eu vou lhe explicar agora. Tudo isso que essas chamadas igrejas, todas elas fazem hoje, é no nome de quem? Explica para mim. É no nome de Jesus. O nome de Jesus tem dado suporte a todo tipo de malignidade neste mundo. Eles usam a Bíblia para ganhar dinheiro, eles usam a Bíblia para arrancar o seu suor, eles usam a Bíblia para enganar você. Está lá o nome de Jesus Cristo é o Senhor, Jesus o Salvador, Jesus o Rei da Glória, Jesus é isso, Jesus é aquilo.
Tudo é no nome de Jesus, porque você sabe que se eles não usarem esse nome, você não vai. Então quer dizer, você foi curado? Você foi liberto lá? Você deve à igreja, é isso? Você acha que ela é a sua mãe espiritual? Ele é o seu pai na fé, ele não sei o quê? Você está enganado. Nada disso teria acontecido com você, comigo, qualquer pessoa, se não fosse pelo nome de Jesus. Eles não estariam ganhando dinheiro, eles não estariam com seus templos aí luxuosos, abertos, arrecadando milhões de dinheiro, se não fosse pelo nome de Jesus, se não fosse pela Bíblia. Eles não seriam os milionários que são hoje. Você não estaria lá dentro. Você não seria curado. Quem curou você foi o Senhor Jesus, que é promessa dele na sua palavra, que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades lá na cruz. Você foi liberto, você foi abençoado, porque você chegou lá e usou a sua fé, através da sua fé, no nome de Jesus, a luz chegou até você, você foi iluminado, mas você já é escolhido. Você não tem que achar que deve à igreja, que deve a bispo, a pastor, a missão. Você não deve a ninguém. A fé foi Deus que lhe deu. O dom da fé é dado por Deus, meu amado. Nenhum deles seria nada hoje, se não fosse pela Bíblia ou pelo nome de Jesus, porque tudo é pelo nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus é usado em igrejas católicas, em macumbaria, em todo tipo de religião. Se usa o nome de Jesus. É a chave. Entendeu? É a maneira que tem de enganar. Eles não são bobos de chegar lá e colocar o nome deles, não. Você acha que eles são abestados? Você acha, como diz o cearense? Você acha que eles são loucos de falar para você coisas sem usar a Bíblia? E sem usar o nome de Jesus? Não são doidos não, minha filha. De maneira nenhuma, meu amado. Entendeu? É tudo pelo nome de... Analise, veja bem. Quem libertou você, quem curou você, quem abençoou você foi o nome de Jesus. Entendeu? Ele te escolheu. Ele te escolheu. Você veja que aqui em Tito, para você ver, ó, o que Paulo já falava aqui, ó. Aqui no livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 10. O que ele fala aqui? Porque há muitos, Paulo falando, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Quando Paulo fala os da circuncisão, ele está falando dos judeus, tá? Do povo que tinha a lei de Moisés, que para eles só eles eram de Deus e mais ninguém. Como muitos hoje dizem que se você não for abençoado aqui, você não será abençoado em lugar nenhum. Mentira. Aqui é a última porta, aqui é o último caminho. Só aqui você será salvo, só aqui você será isso. Tudo isso, meu filho, foge disso aí que é Satanás, é cão, é inimigo de Deus. São os anticristos. Não existe essa que é só aqui que você não, de maneira nenhuma. A verdade é que é somente no Senhor Jesus que você é abençoado, que você é salvo e liberto. Só no Senhor Jesus. Tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver de lugar. A igreja somos nós. Deus habita em nós. Deus habita em você. Você não precisa buscar em monte, buscar em vigília, buscar em igreja, buscar em templo de Salomão, em templo não sei de quê. Ali foi o homem que fez, pela ganância. Jesus não manda fazer a igreja. Você vê Jesus falar que você tem que fazer o templo de Salomão. Você vai fazer a igreja não sei de quê. Não, Jesus não dá ordem para fazer nada. A única coisa que ele diz é o quê? Evangelizai. Pregai o evangelho. O que é evangelho? Boas novas, boas notícias, palavras boas, palavras de paz. Você entra nesses alçapões, você ouve a desgraça, você ouve a imundícia, que o diabo está te matando, que o diabo está destruindo tua família, que o diabo está isso, que o diabo está aquilo, que você vai para o inferno, que se você não for dizimir Israel perder a salvação, que se não participar de Santa Ceia não tem parte com Deus, não sei o que, você só escuta desgraça. O evangelho de Cristo, meu amado, ele traz libertação, ele traz vida, paz, alegria, ânimo ao sofrido. É isso que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. É isso que ele diz.
Não existe peso, não existe sofrimento, não existe sacrifício na graça de Cristo. Porque Ele foi o próprio sacrifício. Ele fez por nós. Ele sacrificou por nós. Se fosse para nós fazer, Ele não precisaria ter feito. Se para mim ser abençoado, eu tenho que fazer, eu tenho que pagar preço, eu tenho que dar meu carro, eu tenho que dar isso, eu tenho que dar aquilo. Então para que Jesus foi para a cruz? Se eu viver as leis do passado hoje, do judaísmo, então Jesus Cristo morreu em vão. Se Jesus já veio, já morreu na cruz para acabar com a lei, para que a lei não funcionasse mais, para que o povo fosse livre de fazer votos, de fazer campanhas, de fazer sacrifícios, aí você continua fazendo. Como se Jesus Cristo fosse um mentiroso. Você chama Cristo de mentiroso? Você chama Jesus de mentiroso, de enganador? Quando você vive essas leis, quando você vive dando dízimo, quando você vive sacrificando, fazendo campanha de fogueira santa, de não sei o quê, tudo que esses homens inventam para arrancar o seu dinheiro, você chama Jesus Cristo de mentiroso, meu amado. Você está negando a Cristo, você está dizendo que o que Jesus fez na cruz não serve de nada para você. Acorda, pessoal. A graça do Senhor Jesus é contra esses cães. Eles não aceitam, eles não pregam para você. É por isso que você já ouviu um desses líderes malignos aí falar que não aceita essa graça, que não quer essa graça para ele, porque essa graça para ele é desgraçada. Essa graça para ele não funciona. Ah, você tem que viver é a fé sacrificial. Quem foi que falou isso para você? Onde é que está escrito na Bíblia que você tem que viver fé sacrificial? Que sem sacrifício não há vitória. Onde é que está escrito isso? Isso era da lei, meu amado. Os sacrifícios que faziam para a vitória era com derramamento de sangue. Você derrama algum sangue? Hã? Não existe isso. Não existe sacrifício sem derramamento de sangue. Entendeu? Por que que o sacrifício do Senhor Jesus é verdadeiro? Porque Ele derramou o sangue dele. Aí eu vou sacrificar a minha vida, eu vou sacrificar o meu tudo no altar. Que altar? Hoje o nosso altar é Cristo. Ele não habita em templos de pedra, de concreto que o homem faz, está escrito. Eu já disse para você, eu já falei isso já. Esses altares desses cães aí é mentiroso. É de pedra, de concreto, não serve de nada, é mentira. Para enganar você. O altar não deve nada a ninguém. O altar é santo, o altar é o próprio Deus. Isso é mentira. Isso é filosofia de homens. Como Paulo fala aqui, ó. Olha só. Principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Esses que pregam a lei, esses que trazem o judaísmo para as igrejas, você tem que tapar a boca deles. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Tudo que você ouve nesses alçapões chamados igreja, é tudo por ganância. É tudo por dinheiro. Não tem nada lá que você não compre. Não tem nada que você não compre. Você compra tudo. Você compra desde uma caneta, desde um papelzinho, desde qualquer... Você compra tudo. E não pense você que eu estou falando isso porque estou criticando, porque estou... Não. Eu estou falando pela verdade, porque eu vivi. Eu tinha que pagar tudo. Eu tinha que pagar até a internet, se eu quisesse ver um vídeo lá. Você sabia disso? Você paga tudo, meu amado. Você paga tudo. Até o banco que você senta, você tem que pagar. Você sabia disso? Por quê? Porque são cães gulosos. Pregam por dinheiro. Não adianta você ficar me criticando. Você não aceita o que eu falo, porque você não aceita a verdade de Cristo. Você aceita eles. Eles falando. Se fosse eles falando isso aqui, você acreditaria. Mas como sou eu falando, você não acredita. Você acha que eu sou o diabo, que eu sou o Satanás, que eu sou o enganador, que eu sou o antigo. Você acha tudo isso. Mas eu estou falando aqui de dentro da Bíblia, que você tem, que eles têm. E você não acredita. Entendeu? Entendeu agora como é que é? São verdadeiros cães gulosos, que pregam por torpe ganância. Torpe ganância. Eles não suportam a sã doutrina, como diz aqui, ó. Como diz aqui em 2 Timóteo. Acompanhe comigo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó. Porque virá tempo, 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina. Esse é o tempo que eles não suportam a sã doutrina da graça de Cristo. Eles não suportam, incomoda eles, entende? Porque não tem como barganhar com Deus. Porque não tem como comparar um feito lá da época de Moisés para poder arrancar o seu dinheiro. Não tem como comparar. Eu vou comparar como é que eu vou dizer que o povo vai usar o cajado de Moisés? Como é que eu vou dizer que o povo vai usar a pedra que Davi usou? Como? Se não tem aqui. É claro que não tem, porque não existe mais. É história. Passou. Não pode mais ser para hoje. Você não pode querer fazer umas coisas lá do passado para hoje, para o século 21, 2020. Você querer viver algo que era lá na era antiga, da era dos patriarcas, dos profetas. Como é que pode? Acorda, pessoal. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, no século XV. Será que eu posso dizer que hoje, ou amanhã, ou no ano que vem, o Pedro Álvares Cabral vai descobrir o Brasil de novo? Eu posso dizer isso? Cristóvão Colombo descobriu a América no mesmo século XV, há 9 anos antes do Brasil. Você acha que eu posso dizer que ele vai descobrir a América de novo? Não vai. Está na história. Você lê nos livros de história. Não vai mais acontecer. Você acha que Tiradentes vai ser enforcado e decapitado amanhã ou no ano que vem? Ele vai? Como foi em Minas Gerais? Não vai. Por quê? Porque já aconteceu. Já aconteceu. Amém? Acorda. Pare de ser enganado. Não vai mais acontecer. O que acontece hoje é a graça de Cristo que está em nós. É o reino de Deus que habita dentro de nós, como ele falou para a mulher samaritana. É esse reino que está dentro de você, que você não precisa buscar em lugar nenhum, porque ele está dentro de você. Você já é abençoado, você já é livre, você já é curado, você já é santificado, justificado pelo sangue de Cristo. Não tem que fazer campanha de justiça para alcançar a justiça de Deus, para alcançar nada, que tudo isso é mentira. É mentira de homem. Você tem que acordar para a verdade. Que não suportarão a sã doutrina. Hoje eles não suportam a sã doutrina de Cristo, mas tendo como coceira nos ouvidos. Quando eles ouvem isso aqui, eles ficam irritados, irados. A mente deles não trabalha, os ouvidos ficam coçando, porque não suportam. Porque é uma coisa pura, santa. Não tem como ganhar dinheiro, eles ficam procurando uma maneira, eles ficam fazendo suas reuniões em secreto, nas suas cúpulas, lá nos seus palácios. Eles se reúnem para tramar, para fazer artimanha. Como é que se faz para ganhar de você 1.000, 2.000, 1 milhão, 5? Como é que se faz para arrancar tanto? Ai, eu vou dizer, pronto, vamos fazer uma campanha, a caneta ungida. Isso é artimanha de homens. Não está na Bíblia. Jesus não mandou fazer campanha. Jesus não mandou fazer voto. Jesus não mandou você sacrificar. Quando o jovem rico chegou para Jesus, que falou: o que eu faço, mestre, para herdar o reino de Deus? O que foi que Jesus falou para ele? O que foi que Cristo falou para ele? Né? O Jesus de Nazaré da época, o histórico. O que foi que ele falou? Tu conheces os mandamentos? Ele conhece, sim, desde a minha infância, meu Senhor, que eu observo tudo, eu sei todos eles, muito bem. Mas Jesus falou o quê? Falta uma coisa para você. Jesus olhou bem no olho dele e falou: falta uma coisa, meu amado, para você. E ele disse: fala, Senhor. Vai. Jesus falou o quê? O que foi que Jesus disse para o jovem rico? Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí tu volta e me segue, que tu vai ter um tesouro no céu. Jesus não falou aqui na terra. Jesus não disse: tu vai ter aqui avião, vai ter barco, vai ter carro de praia, vai ter edifício, vai ter empresa, vai ter... Não, ele falou no céu. Você vai ter um tesouro lá nos céus. Esse é o evangelho da graça. Você crê? Você vive pela fé? Quem vive pela fé não faz obra de nada, porque não vive pelas obras. Não existe obra na fé do evangelho. Existe fé, crença, crer. Quem tem obras é a lei de Moisés, que Jesus aniquilou na cruz. Quando eles dizem aí que a fé sem obras é morta, porque está lá em Tiago, engana você. Porque Tiago ali não pregava para nós. Tiago, ele era um pregador da circuncisão, dos judeus. Ele não era pregador dos gentios, que somos nós. Quem é pregador dos gentios é Paulo.
Mas Tiago, Pedro e João eram pregadores da lei de Moisés, do judaísmo. Eles eram judeus, entenda isso. Eles não foram enviados para nós. Aí você é enganado por isso, achando que tem que fazer para merecer, não. Mas Jesus falou para o jovem rico o quê? Vende tudo. O jovem rico fez o quê? O que foi que o jovem rico fez? Virou as costas e foi embora triste porque era muito rico. Agora me diga uma coisa, se fosse hoje, se aparecesse esse jovem rico hoje, num desses alçapões aí que se chamam de casa de Deus, que não é casa de Deus coisa nenhuma, Templo de Salomão não é casa de Deus, mas está escrito, mas era na lei. Era lá naquela época em Jerusalém que Deus habitava lá, na lei de Moisés. Hoje, ele habita dentro de nós. Jesus falou para a mulher samaritana, que a mulher samaritana disse que os pais delas o adoravam no monte, os judeus o adoravam em Jerusalém no templo. E Jesus falou, vai chegar o dia e já chegou. Vai chegar a hora e já chegou. Que nem em monte, nem em templo, e nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum, vocês vão adorar o Criador. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Vocês vão adorá-lo em espírito e em verdade. O reino de Deus está dentro de nós, está dentro de você. Pare de ser enganado. Se fosse hoje que esse jovem rico chegasse, perguntando como é que se fazia para ser salvo, o que é que esses cães iam dizer para ele? Vem, Jesus mandou ele ir, né? Jesus falou que vai. Jesus não pediu o dinheiro dele para ele. Jesus não falou, não, meu filho, traga seu dinheiro, traga suas riquezas aqui, coloque no altar, para mim e os meus discípulos aqui, que você vai ter um tesouro maior, você vai conquistar muitas coisas. Não, Jesus não falou isso. Mas se fosse os cães de hoje, ele dizia o quê? Venha, coloca tudo no altar. O altar não deve nada a ninguém. Olha o engano, olha a ganância, meu amado, que você não enxerga, a mentira, que não está na palavra de Deus. Não era assim que eles fariam? Por quê? Porque são gananciosos, porque são cães gulosos. Entendeu? Para enganar as pessoas. E diz mais aqui, ó. E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios ensinamentos, suas ganâncias, eles se formam doutores. E desviarão os ouvidos da verdade, que é o evangelho. Eles se desviam da verdade, eles não aceitam a verdade do evangelho de Cristo. Eles não aceitam, entendeu? Voltando às fábulas. O que é fábula? Fábulas, meu amado, é quando você cria uma história. Você vê muitos aí contar histórias que foi no inferno, que foi arrebatado. Eu fui até o inferno, irmão, e lá eu vi o diabo cutucando o irmão que se desviou, queimando a irmã que se tinha desviado, o irmão não sei o que, e voltou do inferno e disse que viu um anjo e não sei o que. Tudo isso são fábulas, mentira, coisas de religiosos, com sonhos, com visões, com adivinhações. Porque o Senhor está me revelando que o irmão aqui está passando por isso, o irmão vai passar por isso, um caminhão vai bater nele, um carro vai fazer... Tudo desgraça. Só revela desgraça. São fábulas, mentiras. Cristo não fala assim. O evangelho de Cristo não se revela assim. O evangelho de Cristo se revela com a verdade pura, sem enganação, sem labarachúria, sem negócio de falar em línguas estranhas, nada disso. É pureza. Você tem que entender, entendeu? Mas você sofre em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo falando para Timóteo, né? Paulo falando para Timóteo. É isso que você tem que fazer. Combater o bom combate, guardar a sua fé no evangelho de Cristo. Porque, meu amado, as coisas desse mundo para nada se aproveita. Tudo se destrói, tudo se desfaz com o tempo. Entendeu? Eles não suportam o evangelho da sã doutrina, porque o evangelho da graça de Cristo, ele não barganha com Deus. Entendeu? Não barganha com Deus. Essa é a verdade. A graça do Senhor Jesus, meu amado, é que liberta você.
dessas prisões malignas. Você diz que foi liberto lá, que foi curado, mas foi Jesus quem te curou e quem te libertou dessas coisas do mundo que você sofria por causa do seu erro na carne. Mas agora você se torna um escravo da religião. Você se torna escravo do sistema religioso que tem escravizado milhões de pessoas. Dizem que são de Deus, que Deus escolheu, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Porque você não tem isso porque você não foi escolhido. Você não tem aquilo porque você não faz isso. Você não é abençoado porque você não sacrifica tudo. Você não recebe o Espírito Santo porque você não se purifica, não larga o pecado, não é isso, não é aquilo, não sei o quê. E ficam uns se achando mais do que os outros. Mas a verdade é que Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 9, algo muito importante. Vamos ler aqui, capítulo 9 aqui de Romanos. Paulo pregando aos romanos, que vai falar para nós também. Ele diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto. Ele falando, Paulo, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Paulo falando, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo. Quer dizer, ser maldito de Cristo, dizendo, né? Eu poderia ser. Eu poderia me desejar. Por amor de Deus, né? Ele fala aqui. Por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Entende? Quer dizer, Paulo achava que ele, dando esse testemunho de Cristo, pregador da graça de Cristo, ele se achava que poderia ser maldito, né? Porque eu mesmo poderia desejar ser maldito de Cristo, ser anátema, né? Ser uma pessoa amaldiçoada. Por quê? Porque os parentes dele não aceitavam. Os parentes dele não seguiam, não ouviam. Que nem muitas das vezes você tem acontecido com você. Seu irmão, sua família, se alguém não aceita, não vai para a igreja, não vai. Você acha que não serve o que você vive, você não está sendo de Deus. Mas não é isso. Ó, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, né? E a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente, amém. Tanto faz ser israelita, ser judeu, ser da carne, ser de Cristo. É Deus que vive em nós eternamente, independente de qualquer coisa, de qualquer religião. Porque não é religião que escolhe você, não é religião que domina você, não é religião que diz o que você tem que fazer, não. Tudo vem de Deus. Entendeu? Ele fala aqui mais, ó. Não que a palavra de Deus haja faltado. Porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem todos os que estão em Israel são israelitas. Paulo falando, né? Ele vai dizer mais, ó. E nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas somente em Isaac é que será chamada a sua descendência. Quer dizer, nem todos que são da descendência de Abraão são filhos de Deus, são herdeiros de Cristo. Nem todos, meu amado. Só os que são da descendência de Isaac. Porque Agar, a descendência do filho de Agar, gerava escravidão, que era comparada ao Monte Sinai na Arábia, como eu já li em outras passagens para você, né? Entende? Olha, e diz mais aqui, ó. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Deus falou, né? E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, e nem tendo feito bem ou mal, quer dizer, Deus falando que ainda os gêmeos de Rebeca não eram nascidos ainda. E ainda não tinham feito nada na terra, nada, nem bem nem mal, não tinham nada ainda. Não tendo feito nem bem nem o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição que Deus ia fazer, que Deus escolheu né, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que ele chama. Quer dizer, você não é escolhido por obras,
Não, ai, fulano foi escolhido porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Ai, fulano foi levantado a obreiro porque ele jejuava muito, ele orava muito, ele era isso, ele era aquilo. Não, nada disso. Não, pastor, não, nada disso. É Deus quem escolhe. Não por causa das obras, mas por aquele que ele chama, ele que chama. Mesmo antes de você nascer, você já foi escolhido. Você não precisa fazer nada, meu amado. É a graça de Cristo para receber a promessa de Deus, entendeu? Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Não está errado isso? Está errado. Segundo a lei dos judeus, quem é o primogênito é que recebe a bênção, é que comanda, é que domina, é que é chefe, é que é líder. Pela lei dos judeus, o primeiro filho, que era o primogênito, o mais velho, é que seria chefe de todos. Mas aqui Deus diz o contrário. Por quê? Porque ele é Deus. Isso é justo? Não é injusto para você, né? Para mim também. Mas é Deus que está falando. Ele faz o que ele quiser. Ele faz as coisas ao contrário do homem. Porque ele não barganha com o homem. Ele não se deixa manipular por homens. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser, ele tem todo o poder, ele é soberano. Você está entendendo? Foi-lhe dita a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, eu amei Jacó e odiei a Esaú. Eu aborreci Esaú, eu não gostei de Esaú. Deus falando. Do mesmo ventre, de uma só mulher nasceu dois. Um Deus amava, o outro Deus odiava. Segundo a lei dos judeus, o primeiro teria que ser amado, que receberia a bênção da primogenitura, como era costume dos hebreus. Mas Deus fez o contrário. Por que ele fez o contrário? Para mostrar para o homem que quem manda é ele. Para mostrar para você, para mostrar para esses líderes que Deus é quem controla tudo, que ele é que está no controle, que ele é que manda, ele contraria tudo. Ele mandou esse vírus no mundo para mostrar para eles que ele é que manda. E estão todos com suas portas fechadas aí, ó. Alguém pode fazer alguma coisa? Não. Quando é que esse vírus vai acabar? Quando Deus quiser. Quando Deus disser, acabou o vírus, ele vai embora, acaba, pronto. Não tem políticos, não tem doutores, não tem filósofos, não tem religiosos, não tem bispo, não tem pastor, não tem padre, não tem papa, não tem ninguém que possa dizer, eu vou orar, eu vou acabar. Não, ninguém pode fazer nada. Porque Deus é quem faz tudo. Para ele, por ele e para ele. Porque para ele, por ele, são todas as coisas. Tudo é dele. Foi ele quem criou e ele é quem manda. E desmanda a hora que ele quiser. Se ele quiser que acabe tudo, ele acaba. Se ele quiser que falte tudo, ele faz. E acabou e ninguém pode fazer nada. Alguém pode fazer alguma coisa? Tem algum pastor, algum bispo, algum poderoso na terra que é ungido, consagradão, o bonitão, o cheio da unção, o cheio do poder que pode dizer, não, Senhor, isso não... Não tem quem possa. É ele que diz aqui, ó. Aqui, ó. Amei Jacó e odiei Esaú. Jacó era o quê? Jacó era um trapaceiro, um enganador. Mas Deus amou ele. Que diremos, pois, Paulo falando, né? O que nós vamos dizer aqui agora? Que há injustiça da parte de Deus? Você acha que foi injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Quem somos nós? Para retrucar com Deus, para discutir com Deus, para dizer, não, Senhor, não pode, porque ele é que merecia, não era fulano, ai, isso não pode. Quantas vezes você viu uma pessoa que não era nada, que não prestava para nada, ser promovido, ser abençoado, ter tudo, e você se achando bichão, bonito, poderoso, não conseguiu nada e você achar que era uma injustiça, né? Como é que pode, rapaz, um cara desse, uma pessoa dessa, e eu aqui, isso é uma injustiça, meu Deus, você grita com Deus, você chora, você clama, meu Deus, isso é uma injustiça, quem era para estar com aquelas riquezas era eu, não aquele cão, não aquele endemoniado, não aquele incrédulo, não é assim que você faz? Vocês acham que não é injustiça? É Deus. Deus faz o que ele quiser. Não é por obras. Ninguém é justificado, ninguém é abençoado por obras. Mas é pela fé. É quem Deus quer. Ele diz aqui, ó. De maneira nenhuma. Pois Deus disse a Moisés, eu compadecer-me-ei de quem eu quiser me compadecer. Deus falando. Deus falando aqui, Deus dizendo para Moisés, eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Olha só. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Entendeu? Deus tem misericórdia de quem ele quiser, meu amado. Deus livra quem ele quer. Deus ajuda quem ele quer. Acabou.
Não é por obras, não é porque você fez mais que você vai merecer. Ah, aquele ali fez mais, ele vai merecer. Não é assim que se diz? Não é assim que diz para você? Quanto mais você dá, mais você recebe. Você não foi abençoado porque você não deu o seu tudo. Não é assim que diz? Mentira. Safadeza do cão, do Satanás. Não é por obras, meu amado. É por quem Deus quiser. Porque diz a Escritura, eu levantei a Faraó. Deus falando, fui eu que levantei Faraó. Para isto te levantei, Faraó. Para em te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra através de Faraó. Enquanto muitos diziam que era o diabo, que era o Satanás, que foi o cão, o capeta que levantou. Não, aqui diz que foi o próprio Deus que levantou o Faraó. O próprio Deus. Entendeu? Para mostrar logo, pois, compadece-se de quem quer e ele endurece a quem ele quiser. Deus abençoa quem ele quiser. Deus dá a quem ele quiser, meu amado. Ninguém pode fazer nada. Ele é Deus, ele é poderoso, ele é o Senhor de tudo. Aleluia, glórias a ele eternamente. Entendeu? Dir-me-eis então, olha só, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Você pode resistir à vontade de Deus? Alguém pode resistir? Não pode. Mas, ó homem, quem és tu que discute com Deus? Quem é tu para discutir com Deus? Ah, o Senhor tem que me abençoar. O Senhor tem que mudar a minha vida. Eu não aceito essa história, eu não aceito essa vida. Eu não aceito ser desgraçado, eu não aceito a miséria, eu não aceito isso, eu não aceito... Meu amado, quem é tu para discutir com Deus? Deus faz o que Ele quiser. Entendeu? Deus faz o que Ele quiser. E acabou. É tudo na vontade dEle. É tudo no tempo dEle. Na hora dEle, no momento que Ele quer. Amém? Essa é a verdade. E na outra oportunidade eu falarei mais a vocês sobre a graça de Cristo. Nesse momento eu me despeço de vocês e deixando essa mensagem. É tudo como Deus quer, amado. É na vontade de Deus, tá bom? Fiquem todos na graça de Cristo. Eu agradeço a todos por essa mensagem e por ter me ouvido até aqui. Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amado. E vamos em frente, tá bom? Graça e paz a todos.